Oi pessoal, bom dia, alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Nós estamos iniciando mais uma semana com mais um componente curricular e desta vez eu irei apresentar para vocês história, certo? No momento nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com um ditado, que é o ditado com dicas, certo? Eu convido você a participar desta aula já com o seu caderno em mãos e um lápis, tá bom? Você vai colocar lá no seu caderno história, a data de hoje, 8/6/2020, ok? Vai colocar ditado e vai enumerar de 1 a 7. Um embaixo do outro, tá bom? Eu vou ler as dicas e vocês vão escrever a palavra referente à dica, combinado? Então, atenção, eu leio e vocês aí em casa colocam a resposta no caderno. Em seguida, junto com a atividade de hoje, vocês também vão me enviar, tá certo? Então, hoje vocês vão me enviar o ditado e atividades do módulo que nós vamos ver mais adiante, ok? Vamos lá, meus amores. Primeira dica, o meio de transporte, ele inicia com a letra T. Transporte coletivo pode ser subterrâneo. Qual é o meio de transporte que pode ser coletivo e também pode ser subterrâneo, iniciado pela letra T. Escrevam aí no caderno de vocês no número 1. Número 2. Dica número 2. Em 1900, só podia transportar 8 pessoas. Meio de transporte coletivo, iniciado pela letra O. Escrevam a resposta no número 2. Número 3. Com ela é possível circular com mais rapidez. Dica número 3. Meio de transporte iniciado pela letra B. Vamos lá, pessoal, colocar na resposta qual é o meio de transporte, número 3. Próxima dica, número 4. Veículo semelhante a uma bicicleta, iniciado com a letra M. Cuidado! Não vão escrever a palavra abreviada. A palavra tem que ser completa, ok? Escrevam aí o veículo de número 4. Tá bom? Vamos lá para a dica número 5, ok? Transporte puxado por cavalos. Este transporte inicia com a letra B. Coloquem o nome do transporte no número 5. Dica número 6. Transporte aéreo no qual a hélice de cauda controla sua direção. Vocês vão responder o número 6, transporte iniciado com a letra H. Vamos lá? Tenho certeza que vocês estão se esforçando e estão fazendo tudo direitinho. Dica número 7. Transporte aquático marítimo que realiza cruzeiro, iniciado pela letra N.
Então, vocês têm aí um ditado com dicas, 7 palavras, não é? Que foram, certo, mencionadas através de 7 dicas. Então, você terminou o seu ditado, ok? Você agora vai pegar o seu livro na página 255, módulo 2. Antes, eu quero fazer um comentário, tá bom? Pessoal, na aula anterior de História, eu, não é, enviei para vocês e também fiz a correção de palavras, não é, via WhatsApp, tá bom? Se vocês corrigiram, vocês já podem passar o certinho sem nenhum problema, ok? Então hoje nós não temos correção de casa, a correção ela já foi feita no próprio dia em que vocês me enviaram a atividade, ok, não é? Então agora nós vamos para os meios de comunicação tem história. Vejam aí, é a página 255. A gente estudou lá na aula passada, os meios de comunicação. A gente fez a introdução dos meios de comunicação, não foi isso? A gente viu que os meios de comunicação, eles podiam ser de origem escrita, linguagem, não é? E o som, produção de som, que era o meio da escuta, ok? A gente viu o celular, o computador, a revista, a TV, entre outros. Agora, nós vamos estudar a história dos meios de comunicação ao longo do tempo. Atualmente, os meios de comunicação, eles permitem a transição de forma de informações entre milhares de pessoas. Não é isso? Antes do desenvolvimento das tecnologias, utilizamos atualmente a comunicação entre as pessoas distantes e difícil e muito demorada. Então, antigamente, para podermos nos comunicar com alguém, a gente usava o meio de comunicação, por exemplo, uma carta, que demorava dias para chegar ao seu destino. E a gente também recebeu retorno, ok? Hoje, com o avanço da tecnologia, isso está sendo muito mais prático, muito mais rápido, muito mais eficiente, certo? E permite até a visualização, não é, entre as pessoas que se comunicam. Então, vamos lá. Os meios de comunicação, os correios, os jornais e revistas, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, eram meios de comunicação que vêm desde muitos tempos. São chamados meios de comunicação mais antigos e que eles têm uma história, não é, para contar para a gente. Os correios, eles eram serviços de entregas de correspondência, certo? Ele facilitava a comunicação entre as pessoas mais distantes. Era um meio de comunicação escrita, mas que levava muito tempo para que houvesse a comunicação, a resposta de informação. Os jornais e revistas, eles ainda continuam, certo? Sendo propagados. Os meios de comunicação, jornais e revistas, até hoje nós podemos encontrar, nós podemos recebê-los na nossa casa e nós podemos também, não é, visualizar no celular, através da internet, ok? O primeiro jornal criado no Brasil, fundado no Brasil em 1808, foi o Gazeta Rio de Janeiro, certo? Era um jornal não colorido, né? Era um jornal que não tinha muitas imagens, certo? Mas ele teve sua publicação em 10 de setembro de 1808. Em seguida, na página 256, aqui, gente, olha, nós temos outros meios de comunicação, não é? Por exemplo, o telégrafo, que é um meio de comunicação muito antigo. Ele, cerca de 160 anos, teve início o uso dele no Brasil.
Esse meio de comunicação era utilizado por meio da eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez, através de códigos. O telefone foi o primeiro instalado no Brasil, foi em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro, pessoal, ela teve o primeiro jornal publicado e ela teve também o primeiro telefone instalado. Tia, por que isso aconteceu no Rio de Janeiro? Porque lá no Rio de Janeiro, pessoal, foi onde começou toda a evolução das cidades brasileiras, porque lá foi aonde aportaram a família real portuguesa. Então, a família real portuguesa, pensando no seu bem-estar e pensando no desenvolvimento da cidade, ela também criou esses meios de comunicação. Então, por isso, o Rio de Janeiro, certo? Aparece aí como sendo o primeiro estado a publicar o primeiro jornal brasileiro e a instalar o primeiro telefone brasileiro também, certo? Por meio do telefone, ela tinha uma comunicação mais rápida. A gente já sabe até disso, porque a gente se comunica com outra pessoa e a gente sabe da eficiência desse trabalho, né? Desse meio de comunicação. O rádio, a primeira transmissão foi feita em 1922. Na década seguinte, uma década tem 10 anos, não é? Então, em 1922, passou para 1932, o rádio ele teve uma maior popularização, ele se tornou popular. Nesse período, metade da população brasileira não sabia nem ler e nem escrever. Então, elas utilizavam o rádio para ouvir as informações, certo? Que eram transmitidas. Não é? Então, não podiam utilizar o jornal, porque não sabiam ler, o correio, certo? E nem o telégrafo, também porque não sabiam conhecer os números. Então, aí começaram a utilizar o rádio, que era mais fácil, só ouvia. Era o que no momento estava possibilitando a compreensão de informações para essas pessoas. A televisão foi a primeira, não é? Entre muitas que tem hoje aí no mercado, certo? A televisão, pessoal, a primeira televisão chamada Tupi, ela foi inaugurada em 1950. No início, as transmissões televisivas, elas eram feitas ao vivo, não tinham gravações. Os programas eram poucos elaborados e a audiência era pequena. Ninguém dava muita importância, porque não tinha muito chamativo, não tinha aquela coisa de que as pessoas poderiam lá, né, ser atraídas por alguma programação, por alguma propaganda como tem hoje, certo? Ao longo dos anos, os programas de televisão, eles foram cada vez mais bem elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, não é? E isso também mais modernos. Então, gente, a história dos meios de comunicação, nas páginas 255 a 257, elas traz principalmente os meios de comunicação mais antigos e o seu ano de publicação, ok? Lá na atividade da página 258 e 259, que é o que vocês vão me mandar, certo? À tardinha, quando vocês terminarem a atividade de vocês vão me enviar aqui, ó, a conclusão da atividade de vocês. Então, vocês vão me mandar 258 e 259, são 2 páginas. Você vai completar a primeira questão com as palavras do quadro, a segunda você vai ler, certo? E vai responder os itens de A a D. Pessoal, no item D diz assim: converse com os colegas sobre a importância desse meio de comunicação para a época. Professora, eu não vou fazer essa questão porque é para mim fazer com os colegas. Meus amores, façam com a família, mas não deixem de responder.
tá joia? Página 259 é uma entrevista. Você vai fazer a sua entrevista e vai compartilhar comigo, ok? Vamos na página 260 que está falando sobre internet. Olha, ok? A internet é uma grande rede que interliga pessoas de diferentes regiões do mundo, não é? Ela pode ser usada por meios de computadores, celulares e outros aparelhos conectados a ela. É possível acessar a uma enorme quantidade de informações em formas de textos, de sons, de imagens e de vídeos. No Brasil, a internet passou a ser disponibilizada para acesso ao público a partir de 1995. Atualmente, ela está presente no cotidiano de milhões de brasileiros que utilizam ela com diversas finalidades. O nosso caso, nós a utilizamos para nos comunicar, para estudarmos e também para entreter, não é verdade? Você também pode utilizar a internet para assistir outras coisas além das suas aulas, para fazer programas, para fazer vídeos e postarem no YouTube, não é? Então, vocês usam a internet de acordo com a necessidade de vocês. Bem aqui embaixo tem duas questões. Você costuma utilizar a internet? Em caso afirmativo, para que você a utiliza? Gente, aqui são questões, certo? Pessoais. Então, quais são as atividades de casa que você vai me enviar? As respostas do ditado e a atividade da página 258 e 259. Por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um abraço, com muito carinho, eu aguardo a atividade de vocês.